Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre operações com matrizes. Hoje iremos falar sobre a subtração de matrizes, tá? Pegando duas tabelas e os três funcionários Cauê, Caleb e Calícia, nas vendas de fevereiro e janeiro temos os produtos meias, shorts e camisetas, tudo bem? E o gerente da loja resolveu saber qual foi a diferença de venda de um mês para o outro. Ou seja, qual foi a diferença entre janeiro para fevereiro. Tudo bem? Quando nós falamos de subtração, é sempre do final para o começo que nós fazemos essa subtração, tá? Então, pegando uma tabela, né? Qual que seria essa diferença de janeiro e fevereiro? Ou seja, de fevereiro para janeiro. Eu subtraí 90 de 100, tá? Ou seja, o Cauê, ele vendeu menos 10 reais de um mês para o outro, tá? E em shorts, de 200 menos 250, ele vendeu 50 reais a menos do que o mês de janeiro. E nas camisetas, ele vem 500 menos 400, significa que ele vendeu 100 reais a mais de camisetas, tudo bem? O Caléu, em meias ele vendeu menos de 30 reais, em shorts ele vendeu menos de 50 reais, tá? Em camiseta ele vendeu 100 reais a menos. E a Calícia, ela vendeu 100 reais a mais em fevereiro do que em janeiro, vendeu menos 100 reais em shorts e vendeu menos 100 reais em camiseta, tudo bem? Partindo para a matriz, que é a mesma ideia das tabelas, nós vamos ter as duas matrizes A 2 por 3 e B 2 por 3. Calcule A menos B. É a mesma ideia da adição, é a mesma ideia da soma. Precisa existir igualdade entre os números das linhas e os números das colunas, tudo bem? Aqui, como as duas são 2 por 3, é possível fazer o cálculo. Então, pegando a matriz, coloquei a matriz A menos a matriz B. Aqui a gente faz uma pequena mudança. Por causa do sinal negativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar todos os números de dentro da matriz B, tá? Então, o que estava negativo, nós vamos colocar positivo, tá? Porque nós vamos fazer uma soma depois dessa alteração. E o que vai acontecer com os elementos dentro da matriz B, tá? Nós vamos alterar. Então, o que era positivo vai virar negativo e o que era negativo vai virar positivo. O 2, que era positivo, vai virar menos 2, o menos 3 vai virar mais 3, o 6 vai virar menos 6 e o 0, como é o termo neutro, ele continua 0, tá? Então, é essa alteração que nós fazemos. Tiramos o número negativo, colocamos positivo e os elementos dentro dessa matriz, a gente troca o sinal, a gente altera o sinal. Fazemos uma multiplicação pelo número menos 1, tudo bem? E aí, o que nós fazemos? A soma normal igual na aula anterior, né? 1 mais menos 3, menos 2. 3 mais 6, 9. 2 menos 2, 0. Menos 1 mais 3, 2. 0 mais menos 6, menos 6. 5 mais 0, 5. Tudo bem? Exemplo 2. Usando as mesmas matrizes, tá? A mesma matriz do exemplo 1, calcule B menos A. Então, eu coloquei ali a matriz B menos a matriz A. Diferente da adição, que não faz diferença, não tem diferença na ordem que elas aparecem, o resultado será o mesmo, na subtração essa ordem importa, tá? Justamente por causa dessa troca de sinal, os cálculos e os valores podem ser alterados por causa do sinal negativo. Então, na subtração, cuidado com a ordem que aparece os valores para vocês. Cuidado com a ordem que as matrizes aparecem, porque o sinal negativo interfere na conta, tudo bem? Então, ali eu vou repetir a matriz B,
certo? Sem mudar sinal. Vou colocar a soma e na matriz A eu alterei o sinal. O que era positivo virou negativo e o que era negativo virou positivo. E aí eu faço a soma de cada um dos termos. 2 mais menos 1, 2. Menos 6 mais menos 3, menos 9. 2 mais menos 3 é 0. Ai, desculpa, gente, ali tá 4, mas é 0. Menos 3 mais 1, menos 2. 6 mais 0, 6. 0 mais menos 5, menos 5, tá? Percebam que da matriz do exemplo 1 e do exemplo 2, a alteração é mínima, né? É pouca coisa. Porém, isso num plano cartesiano, dependendo do enunciado, é uma diferença estrondosa, tudo bem? Então, prestem atenção sempre nesses exemplos e na ordem em que a matriz aparece. Exemplo 3, usando a matriz 2 por 2 e 2 por 3. É a mesma coisa da adição. Não é possível fazer o cálculo de matrizes com ordens diferentes, justamente pela coluna a mais ou a coluna a menos, linha a mais ou linha a menos, tudo bem? Então, recapitulando, a ordem precisa ser a mesma, tá? Precisa ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E prestar atenção no sinal negativo na ordem que elas aparecem. Bom, era por isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e bons estudos!